Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre você e sua família. Que bom estarmos aqui para recapitularmos o nosso guia de estudo que fala sobre promessa e tem como tema central a aliança de Deus com você e comigo. A lição de número 5 fala que somos os filhos da promessa. E o verso aqui principal da lição está em Mateus capítulo 28, verso 20, e diz: Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vivemos de promessas. Nós somos alimentados pelas promessas. E eu louvo o nome de Cristo porque a sua palavra é permeada de Gênesis ao Apocalipse sobre as promessas do Senhor. Promessa tem a ver com uma afirmativa, algo que parte de alguém de forma escrita ou de forma oral. E é exatamente neste formato que a Bíblia nos apresenta as promessas de Deus. Abraão é conhecido como o pai das promessas. Deus o chama e diz que dele faria uma grande nação, que todos aqueles que viessem dessa descendência seriam herdeiros desta mesma promessa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 7, ele chega a nos dizer que todos nós vivemos por meio da fé nas promessas de Deus e não pelas circunstâncias. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele viveu por meio destas promessas que lhe foram outorgadas através de Cristo Jesus. Em Gênesis 15, verso 1, Deus se revela a Abraão dizendo que ele seria o seu escudo, a sua proteção. Isso não quer dizer que Abraão não sofreria problemas, sofreria danos. Às vezes temos uma interpretação equivocada, achando que pelo fato de Deus ser o escudo, nada, nenhum mal ou praga chegará até a nossa tenda. Nós vemos na vida de Abraão diversos problemas ocorridos, mas mesmo assim o Senhor permaneceu sendo o seu escudo, porque através de Cristo Jesus, Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos manteve por meio de sua graça e pela habilitação do sangue do Cordeiro. A segunda promessa fala em relação ao Messias, talvez a maior de todas as promessas da Bíblia. O Messias, o ungido, o Salvador, ele viria exatamente da descendência de Abraão para nos libertar do jugo do pecado e nos conduzir para o reino da salvação. Em Gênesis, capítulo 28, verso 14, Deus diz a Abraão que em você e sua descendência serão benditas todas as nações da terra. O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo de número 3, verso 29, ele diz: Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros desta mesma promessa. Esta promessa é repetida várias vezes na Bíblia, com o intuito de mostrar que eu e você, que pertencemos a Cristo Jesus por meio da fé no descendente de Abraão, poderemos desfrutar desta grande salvação que nos é oferecida. Assim, por meio de Cristo, todos nós, independente de cor de pele, da nossa raça, do nosso dialeto, através da nossa união com Cristo, nos tornamos herdeiros das promessas feitas a Abraão e passamos a fazer parte do descendente de Cristo Jesus. Toda a glória, toda a salvação procedem de Deus. Por meio de Cristo Jesus, através de sua vida, sua morte, sua ressurreição e seu ministério sacerdotal por você e por mim. A terceira promessa que o nosso guia nos apresenta fala de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, verso 2, a palavra do Senhor nos diz que farei de vocês uma grande nação e os abençoarei. Abraão tinha aproximadamente 75 anos quando é chamado para sair para um lugar que Deus lhe mostraria. Sara era uma mulher já idosa, cansada. Como deles, de um casal de idosos, vir uma grande nação? Algo quase que inexplicável diante da ciência humana. Mas as promessas do Senhor, elas cumprem-se à risca na vida de Abraão e Sara, vindo deles
o descendente cujo qual nasceria o Messias Salvador. A promessa, ela não é cumprida totalmente em Abraão, nem em Isaac e nem em Jacó. Essa promessa ela é concretizada em Israel. Quando Deus então está ali através de Moisés libertando este povo, até outrora hebreu, e se tornando agora o povo de Israel descendente de Abraão. A Bíblia chega a dizer em Gênesis capítulo 46, verso 3, o seguinte: não temas descer ao Egito, pois lá farei de vocês uma grande nação. Através do povo de Israel, Deus atrairia para si todas as nações do mundo. Todas as pessoas agora convergiriam a Deus por meio do testemunho, por meio das palavras, por meio das ações do povo que era o seu representante na terra, o povo de Israel. Através deles, através deste povo, desta nação, viria o Salvador do mundo. A quarta grande promessa fala a respeito de engrandecer o nome. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, fala exatamente isso, que ele faria do povo, do descendente de Abraão, uma grande nação, os abençoaria e engrandeceria o nome. Isso soa bem a cada um de nós, não é? Nós gostamos do protagonismo, gostamos dos aplausos, das láureas, gostamos muitas vezes de sermos reconhecidos por aquilo que fazemos. Quando o nosso nome ganha evidências, isso massageia o nosso ego. Não há nada de errado com isso, quando isso não tem um fim em si mesmo. Precisamos entender que Deus, à luz da Bíblia, Ele nos honra para que honremos o seu nome. Lá em João, capítulo 12, verso 26, diz: aquele que me serve, o Pai o honrará. Por isso, temos o dever de, como seu povo, como seu representante e herdeiro, representar o seu nome aqui na terra. As nossas ações, o nosso testemunho no cenário do grande conflito devem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Elas precisam enxergar Jesus Cristo através de nós, através de nossas ações, através do meu e do seu testemunho. O que torna um grande nome diante de Deus é fé, obediência e, acima de tudo, amor para com Deus e para com o próximo. Vivamos hoje a certeza da salvação e a concretização desta que é a maior de todas as promessas, que é vivermos a eternidade ao lado de Cristo, ao lado de todos os descendentes de Abraão. Que Deus nos abençoe e que sejamos literalmente filhos da promessa. Um grande abraço e fique com Jesus.